Olá, amados, uma boa tarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor nessa tarde de hoje, segunda-feira, né? Estamos aqui, dia 5/4/2021. Tantas coisas que já aconteceu nesse dia de hoje, ao nosso derredor. Quantos livramentos Deus já nos deu, quanto livramento o Senhor já nos concedeu nessa tarde, quantos livramentos o Senhor já nos concedeu nessa segunda-feira, né, pela manhã. E hoje nós estamos aqui, o domingo, né? Também tivemos uma live no meio da rua. Eu nunca tinha feito, amados, uma live assim na rua. Já fiz no monte, mas na rua nunca. Vou dizer para você, eu gostei, até porque o domingo as ruas estão vazias, você não precisa usar máscara. Foi uma experiência boa, mas em casa é diferente, né? Você senta tranquilo. Hoje eu quero falar de um assunto, um tema estranho, né? Quando fala que o tema é "Você não é boneco de plástico". Por que esse tema, amado? Você pode ver que o boneco, você bota ele fica ali onde você botou. Você balança o braço dele, ele move o braço. Você balança a cabeça, ele move a cabeça. Isso é um boneco. Nós não somos um boneco. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos adoradores. Nossa irmã Gislene Vasconcelos. Boa tarde, minha irmã. E a paz do Senhor para você. Seja bem-vindo, tá, querida? Fica à vontade, você está sempre conosco aqui. E sinta-se à vontade para escrever, para compartilhar. Não sei se a irmã sabe, mas todas as sextas-feiras nós vamos estar aqui orando e trazendo também uma palavra amiga ao nosso coração. Então, nossa irmã Gislene, né, está aqui conosco. O boneco de plástico, ou seja, ele qual for o boneco, ele depende exclusivamente do seu dono para ter suas ações. Mas eu e você, amados, nós somos diferentes, porque nós temos algo que nos move, nós temos algo que nos movimenta, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Então nós não somos bonecos. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter aqui uma explicação para isso. E cumpriu-se o dia do Pentecoste. Atos dos Apóstolos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente do céu, um som como um vento fermente e impetuoso encheu toda a casa em que estava sentado, e foram visitar por eles línguas repartidas como de fogo, a qual os possuíram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar no outra línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar em suas próprias línguas. E todos passavam a se maravilhar, e dizendo uns aos outros: pois quem não são Galileu todos esses homens que estão falando?
como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua, e que somos nascidos pondos Vamos ler 11. 11 não, 12. Todos se maravilhavam, estava suspenso, ou seja, estava suspenso, dizendo uns para com os outros: o que é isto que diz? O outro zombava e dizia: tão cheio de mortos. Aconteceu aqui no livro de Atos dos Apóstolos algo extraordinário. O batismo no Espírito Santo. A Bíblia nos relata que estavam todos eles reunidos. A Bíblia fala que estavam todos eles juntos. E quando Pedro convocou a igreja para poder levantar um clamor de oração, era um dia, uma festa após a festa Páscoa, o tabernáculo, e era um ato, um costume deles ali se reunir para comemorar. Eu quero ler aqui na outra Bíblia que eu tenho. Cumpriu-se o dia do Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E pareceu distribuído entre eles língua como de fogo. E passou um sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Essa tradução da minha Bíblia é mais fácil de entender, que eu estou aqui com duas, mas tenho mais. São várias Bíblias de estudo. Começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os concedia. Os teólogos, eles dizem que aqui não foi línguas do Espírito Santo. Eles dizem que aqui foram línguas humanas. Mas a Bíblia, ela relata que são línguas repartidas como línguas de fogo. O único é através do Espírito Santo de Deus. E o que me chama a atenção, mediante toda essa situação, esse movimento, é que eles pareciam que estavam embriagados. As suas adorações chamou a atenção do povo que estava do lado de fora. E eles acharam que aquele povo que estava lá dentro do culto se encontrava embriagado. Porque ali fizeram um ato voluntário de adoração. Ali eles não ficaram como bonequinhos de plástico. Quando o pregador diz para você: levanta a mão, levanta o pé, levanta o braço, diga amém. Não. Você não tem que ser movido pelo pregador da noite. Porque você não é um boneco de prata. A sua adoração tem que ser algo espontâneo. A sua adoração tem que ser algo que sai de dentro de você. Livre, ainda que haja crítica, como houve naquele dia. Alguns que estavam lá fora achavam que aquele povo ali estava embriagado por causa de quê? Por causa da forma que eles adoravam. A alegria de ter descido sobre eles o Espírito Santo. A alegria de ter recebido de Deus, da parte de Deus, o Espírito Santo. É essa alegria a qual não podemos perder nunca. A Bíblia diz que Ana estava no templo em 1 Samuel, no capítulo 10. O profeta Eli, sem entender a forma, a maneira que Ana adorava, falou que Ana estava embriagada. Ana disse: não, estou amargurada de espírito. Porque talvez na adoração de Ana ela fazia algo que levava o profeta a entender que Ana estivesse embriagada.
mas não estava. A Bíblia nos relata quando Davi recuperou a arca, trazendo de volta para o seu povo. Quando Davi entrou dançando, a esposa de Davi, Mical, critica Davi, porque Davi já não está mais com as vestes reais. Davi já não está mais se comportando para ela como rei. A alegria de Davi era tão grande que Davi aqui abre mão de toda a postura, de toda a etiqueta, sei lá, toda a, vamos dizer, liturgia para um rei, ou de um protocolo que um rei talvez deveria respeitar. Porque Davi aqui, para ele está numa adoração tão alta com Deus, que para ele nada importa se vai ser criticado, se vai ser julgado como ele foi pela esposa. A Bíblia diz que Davi dançava, que Davi se alegrava, que Davi estava feliz porque estava ali. E Davi disse para aquela mulher que ela era louca, porque até aí o povo estava acostumado a viver uma adoração mecânica. E é isso que está acontecendo. Nós estamos amarrados com uma adoração mecânica. Nós estamos parecendo uns bonequinhos de plástico, limitados a uma liturgia, limitado a nós mesmos, amedrontado, talvez até amargurado de espírito, mas nada disso pode nos impedir de adorar o Senhor. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante, o que pode nos separar do amor de Deus? Ou seja, o que pode nos impedir de adorar Ele? O que pode nos impedir que sejamos verdadeiros adoradores? Nem a morte. Aí ele fala, talvez nem o pecado, talvez não, nem o pecado, nada, porque quando ele diz nada, é nada. Porque talvez, amado, você pode estar passando um momento difícil, talvez você esteja fraco, talvez você cometeu um pecado que te fez cair, e você acha que isso é capaz de te travar, porque você aceitou essa situação. Você se colocou na posição de um boneco, e ali fica estagnado. Mas se você se comportar diferenciado dessa maneira, sair dessa situação e dizer, Deus me perdoa, Ele irá te perdoar. Você vai deixar de ser esse bonequinho de plástico e passará a ser um verdadeiro adorador. A Bíblia conta que Jeremias, lá no cativeiro, reúne o povo. Lamentações capítulo 20, Lamentações 3 capítulo 20, ele diz, só quero trazer à memória aquilo que pode me dar boas recordações. Talvez a situação da vida te fez cair, mas você está parado. O Senhor manda te dizer nessa tarde que você se levanta dessa situação. Deixa de ser esse bonequinho paralisado, movido pelas emoções somente do pecado que você cometeu, achando que não há mais perdão para você. O filho pródigo, enquanto ele não entendeu que o pecado que ele cometeu era pacífico de perdão, ele comeu bolota de porco. Por que você se crucifica, mano? Se o Senhor já foi crucificado na cruz do Calvário por você. Quando o filho pródigo agora vai entender, o filho pródigo agora vai entender que ele não é um bonequinho de plástico. Ele diz, voltarei ao meu pai. E quando eu voltar ao meu pai, ele me dará. Ele me perdoará. E ele volta ao pai. Voltando ao pai, amado, ele recebe, o pai o recebe de braços abertos. O pai o recebe
com misericórdia. O Pai o recebe diante de todos. O Pai o recebe diante dos empregados com honra. Talvez seja o que está faltando para mim e para você, mano. Deixarmos de ser essas pessoas bonequinho de pano, deixarmos de ser essas pessoas mimadas, deixarmos de ser essa pessoa limitada, deixarmos de ser essa pessoa que está estagnada no pecado. Você precisa entender que quando você se decidir a voltar ao Pai, o Pai vai estar pronto a te perdoar. Nossa irmã Auricélia, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus te abençoe. É o que está faltando para nós, amado. Está faltando a gente entender isso. Que nós não somos bonequinhos de plástico. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos, amados, movidos pelo Espírito Santo. Estavam todos reunidos numa casa. E nessa casa, o pastor era Pedro. Pedro levanta um clamor. Pedro levanta uma súplica em busca de algo novo, algo que eles nunca tinham experimentado, algo que o profeta Joel tinha profetizado entre 730 a 800 anos antes de Cristo. Joel falou lá: os velhos terão sonho e os novos falarão em línguas. O profeta profetiza isso e vai se cumprir lá em Atos dos Apóstolos. Meus queridos, quem não peca, quem não falha, quem não comete erro, quem nunca deixou a desejar. E naquele momento, quando o Espírito Santo do Senhor visita aquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Será que todos ali eram pessoas santas? Será que eram pessoas perfeitas? Será que não tinha ninguém ali como eu, como você, falhos, mas porém decididos a não continuar como bonecos de plástico, movido pelas emoções, movido por pregadores, movidos por, sabe, amado, pelo oba-oba. E Deus, naquele exato momento, visita aquela casa. Aquelas pessoas deixaram de ser movido pela lei, literalmente, para ser movido pelo Espírito Santo. A lei fazia deles um bonequinho de plástico. Se adulterar, morre. Se matar, morre. Deus estava mostrando, através do batismo do Espírito Santo, a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Portanto que depois daquele ato, Paulo não estava ali. Deus vai atrás de um homem chamado Saulo, que mais tarde passou a ser Paulo. Na lei jamais, pela lei jamais Paulo seria aceito no meio da igreja. A lei de Moisés não iria permitir que Paulo se tornasse um cristão. Paulo ia ser pro resto da vida um bonequinho de plástico, sem expressão de adoração ao Senhor, movido por lei, falhas,
leis que é olho por olho e dente por dente. Mas Deus estava mostrando para eles o maior do que a lei. Deus estava mostrando para eles que era maior do que a lei. Deus queria mostrar para eles que maior do que isso era o Espírito Santo. Que eles deveriam deixar o Espírito do Senhor fazer morada no coração deles. Sabe, querido, há momentos em nossas vidas que parece que a gente, sabe, fica parado. A gente não tem força. Palavras que nos machucam. Pastor, o senhor já teve palavra que te machucou dentro da igreja? Sim, amado. Muitas. Palavras que já te entristeceram? Muitas. Palavras que te deixaram parado como um boneco de prata? Muitas. E como sair dessa situação? É difícil, porque você está lá dentro, você pensa que jamais isso pode acontecer. Mas Jesus disse que o verdadeiro inimigo está dentro da tua casa. E quantas palavras que vieram para me ferir, mas nunca me pararam. Porque eu sempre acreditei que o Espírito Santo que habita em mim é maior do que toda perseguição contra a minha vida. Oh, Xaramão, Turiês. Ripa lá, Xaramão, tu de prova lá, Xaramão, Turiês. Contas e contas das vezes, amado. Já tentei desistir. Mas o Espírito Santo vem e traz a memória ao meu coração. Quantas almas e quantas ainda eu tenho para ganhar. Trabalhos em comunidades, amado. Aqui no Rio, como CDD, Cidade de Deus, Serrinha, Madureira. Quantas vezes nós cansamos de subir? Mangueira, Rocinha. Quantas das vezes nós estivemos na madrugada do aterro do Flamengo, pregando e anunciando que Jesus está voltando. Aí você acha que o diabo ele fica satisfeito com isso? Nessa pandemia, antes de sair esse auxílio, que não foi muito, mas ajudou muita pessoa, ajudou muito. Eu e minha esposa nos levantamos da cinza e do pó para poder fazer uma campanha de quilo. Nos movimentamos, amado. Começamos por dentro de nossa casa a tirar uma cesta básica para abençoar uma família. E era uma época que me chama a atenção que as pessoas estavam desesperadas dizendo que a comida ia acabar no supermercado. Sabe qual foi a minha resposta para minha esposa e minha esposa para mim? Deus proverá, quem nos sustenta é Ele. Tiramos do nosso lar. Porque, amado, ser bonequinhos de plástico é simples. Você fazer porque você está sendo, vamos dizer, quase forçado. A campanha do quilo todo mês na igreja. Não, querido, Deus não quer isso. Deus quer ato voluntário. Deus quer ato que ninguém nunca realizou. Ninguém nunca tinha se reunido em uma casa, mas Pedro resolve se reunir na casa, num dia de uma grande festa. Pelo amor de Deus, irmãos, já pensou? Mal festão na tua casa. Aí você vai se reunir do outro lado para poder orar? Com comida, com tudo? Dificilmente alguém vai fazer isso.
Mas Pedro se reúne com a igreja. Era a festa do Pentecoste, logo após da Páscoa. O dia do Pentecoste, Pedro se reúne ali. Era uma festa comum, era uma festa que eles festejavam, que eles comemoravam. E Pedro está dentro de uma casa com 120 pessoas. Deus não quer que você seja... Vou pegar aqui uma caneta, que o pregador fala para você, fica de pé, você fica. Aí, balança a cabeça e você balança. Joga a mão para frente e você joga. Bate palma e você bate. Até quando isso? Diz pro teu irmão que você o ama. Ei, você não é um boneco. Diz pro teu irmão o que você sente por ele. Querido, querida, nós somos movidos pelo Espírito Santo. E quem é movido pelo Espírito Santo, ele tem atos voluntários. Oh, Jesus. Quem é movido pelo Espírito Santo, ele é voluntário na presença de Deus. Aí o pregador diz para você assim, dá um passo para frente, você dá um passo para trás, você dá. Tá entendendo? Essa caneta aqui é para mostrar para você o que é ser boneco de plástico. Vira pro seu irmão agora, nesse momento, diz para ele que ele é lindo. E você, oh linda, oh lindo. Por favor, querido. Você tem um culto. Eu não oro, Senhor, me dá um culto bom. Não. A minha oração, Senhor, eu vim te oferecer um culto. Um culto agradável a Ti, Senhor. Mas nós pensamos de maneiras erradas, agimos de maneiras erradas. Ah, Senhor, eu vim para o culto hoje, me dá um culto bom. Não, é você que tem que oferecer a Deus um culto bom. O culto não é teu, o culto é de Deus. Você não saiu para ser estrela. Amado, eu participei 10 anos de um grupo teatral. 10 anos eu participei de um grupo teatral chamado Manaim. Amado, acho que foi uma fase muito boa da minha vida e da minha esposa. Sabe o que é você estar no meio de um grupo onde todos se amam, onde todos é amigo, onde todos são... Era aquele grupo formado com 30 pessoas. Pastor, não havia briga, não havia briga. Não havia falsidade, não havia falsidade. Como assim, pastor? A gente falava um na cara do outro. Não gostei. Isso não é briga, não. Isso é ser homem e ser mulher. Tá errado. Você agiu errado. Era um grupo espontâneo. Um grupo de adorador. Aquele grupo liderado pelo pastor Luciano e pastora Simone. Era a coisa mais linda, mano. Nós saímos pelo Rio de Janeiro afora, apresentamos o nosso trabalho de coreografia. E quantas das vezes nós nos deparamos com pessoas achamos que aquele ato da coreografia, que eles eram artistas. Eles dançavam para si. Tem pessoas que vão para o culto que acham que o culto é para si. Não gostei do culto hoje. Bonequinho de plástico. Ah, não tive oportunidade no culto. Ah, coitadinha, coitadinha. Teve uma vez que uma mulher me falou, pastor, o culto hoje não foi bom. Falei, por quê, filho? A minha filha estava doidinha para cantar e o senhor não chamou ela. E eu, com toda a minha educação, falei, no próximo eu chamo ela. Me desculpa. E ela insistiu. Então ela teve que ouvir. Eu falei para ela assim, sabe por que o culto não foi bom? Porque você veio para assistir. Se você viesse para adorar,
o culto seria bom. Silva Cardoso, olá, boa tarde. Todos meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Silva Cardoso. E Silva, tenho 43 anos, tenho um filho. Então, entenda, amados, o que nós estamos falando aqui agora. O Espírito do Senhor que está sobre nossas vidas. Então, o Espírito Santo do Senhor que nos capacita a fazer coisas grandes, a adorar o Senhor como devemos adorar. Quando nós adoramos Ele de maneira digna, correta, é assim que nós temos que ser, adoradores. Nós precisamos, amado, adorar o Senhor, não sermos bonequinhos de plástico. Um verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade, querido. Ele não se importa com o que as pessoas vão dizer ou vão achar da maneira que ele está adorando o Senhor. E esse grupo era assim, era espontâneo na adoração a Deus. Era algo lindo, era algo extraordinário em nossas vidas. Era algo poderoso demais em nossas vidas. Posso dizer para você que a gente não entrava preocupado de dar show. E apesar que a gente dava um show lindo para Deus, nós não estávamos preocupados com isso. A nossa preocupação era adorar o Senhor de maneira legítima e correta. Agora, quando você vai para o culto achando que o culto é teu, quando você vai para o culto achando que o culto tem que ser da tua maneira, como tu quer, o pregador tem que pregar o que você gosta. Ah, não gostei da pregação hoje. O culto hoje foi uma porcaria. Já vi muita gente falando nisso. O culto que você ofereceu que foi uma porcaria. Você que ofereceu um culto travado a Deus. Você que deu a Deus o que não presta. E Deus não recebeu. É por isso que você saiu do culto murmurando. Mas quando você vai com seu coração aberto, quando você vai com o coração de adorador, quando você vai com o coração livre para adorar o Senhor, as coisas e passa a ser diferente. Porque você foi para adorar ao Senhor. Você não foi ao culto murmurar, reclamar. Não, você foi para adorar. Você foi para bendizer o nome do Senhor.
Você foi para isso. Então há necessidade de você adorar o Senhor, ao invés de murmurar. É assim que Deus trabalha. Então que Deus venha abençoar cada um de vocês, amado. Não se trava diante de Deus. Tem uma pessoa aqui, amado, chamada Silvia Cardoso. Ela está pedindo ajuda para ela poder pagar o aluguel dela. Eu peço a ela que me procure no privado, Marcelo Dias, para me poder conversar com ela. Porque a gente eu não conheço, não sei quem é essa pessoa. Ela diz ter filhos, acho que é 4. E ela está dizendo que o aluguel dela vence amanhã. Ela deixou aí o número é 088 926 08509. Quem puder me abençoar com uma ajuda, que Deus lhe abençoe em dobro. Então fica ao critério de cada um, porque eu não tenho como indicar, que eu não sei quem é essa pessoa. Eu não conheço. Ela entrou aqui e diz que ela tem 6 filhos. Um de 12, um de 13, um de 5, de 7, de 8 e um de 1 ano. Então aí fica a critério dos irmãos. Porque, amado, eu estou montando, como todos sabem, o meu ministério. Vamos entrar em obra. E como todos viram ontem, eu trabalho, sou assalariado. Eu tenho meus compromissos lá com a igreja. E eu peço você, essa pessoa que me procura no privado, conversa comigo lá. Lá a gente vai conversar, eu vou ver quais são as possibilidades. Tá bom? Silva Cardoso. Entra lá no privado e conversa comigo, irmã Silva. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Uma boa tarde. E que Deus os tenha, que Deus o guarda desse vírus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso na tua presença. Por estar te adorando. É muito bom, Senhor. É bom demais poder te louvar, poder te glorificar, poder exaltar o teu nome juntamente com meus irmãos. Deus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu quero te oferecer o melhor de mim, o melhor do meu culto. Toma a minha vida nas tuas mãos e a vida de cada um. Livra a nossa família desse vírus, nos guarda e nos protege, Senhor. E recebe esse culto em teu nome, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados.